pessoal, muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo sobre a nutrologia do esporte. A nutrologia do esporte não é uma especialidade, ela é uma subespecialidade. Eu fiz pós-graduação em nutrologia do esporte. Então, assim, quando você faz uma especialização em nutrologia, você estuda uma série de coisas importantes para a saúde e muito vai para dentro do hospital, para a medicina intra-hospitalar, principalmente para nutrição parenteral, que é você fornecer nutrientes pela veia. Isso é bom? É importante? É, mas como o meu foco, né, como eu tenho uma clínica, vocês já me conhecem, como eu tenho uma clínica e eu atendo atletas, então o que eu fiz? Eu foquei na nutrologia do esporte. Eu já fiquei muito tempo dentro de hospital, fiz residência de clínica e assim, eu interno os meus pacientes, mas eu quero passar longe de hospital, eu quero passar longe de unidades de terapia intensiva. Eu já fui chefe de UTI, hoje eu quero ficar longe disso. Então a gente vai falar sobre a nutrologia do esporte. O que a nutrologia esportiva faz? A nutrologia ela tem como base um tripé, que é alimentação saudável e suplementação também, tá? Utilizar os suplementos que funcionam. Ah, quais os suplementos que funcionam, doutor Vinícius? Vou falar para vocês. Creatina, nível de evidência A, glutamina, porque melhora os intestinos, whey protein, beta-alanina, ok? O redinite, que é a beterraba, hidratação no esporte, principalmente com soluções isotônicas, de acordo com o peso, de acordo com a quantidade de exercício que você faz e principalmente com a quantidade de suor que você perdeu. Então é muito importante você que faz muito exercício, principalmente exercício com mais de 2 horas de duração, provas de longa distância, você se pesar antes e depois da prova. E aí você vai conseguir fazer uma hidratação de acordo com as suas características, de acordo com o seu comportamento, com a sua resposta fisiológica frente àquele exercício. Para de fazer receita de bolo, você é um ser humano único. Então, a base, alimentação saudável, ok? Essa é a primeira base. Reparo, ou seja, descanso e potencial genético, tá? Você tem um resultado incrível no esporte e melhorar o rendimento. Uma outra coisa legal da nutrologia do esporte é o atleta, principalmente o atleta profissional, ele começa muito cedo. Hoje está cada vez mais cedo. Então é difícil hoje você chegar, por exemplo, no auge do tênis se você não começar na primeira infância. Então hoje a criança, um campeão do tênis, ele nasce com 3 anos de idade, ele já começa a segurar a raquete. Então essa exposição ao esporte cada vez mais precoce, ela gera uma maior quantidade de lesões. E o que determina um campeão no esporte e uma pessoa frustrada que não conseguiu chegar lá é a lesão. Não é a capacidade técnica. Muitos têm um excelente potencial técnico, excelente coordenação motora, são as valências no esporte, mas eles têm lesões. Jogador de futebol. O melhor jogador de futebol que eu vi jogar, e olha que eu adoro futebol, já trabalhei dentro de time de futebol, ele não chegou nem na classe, ele parou na júnior. Ele era melhor do que o Romário na época. Só que ele tinha lesão todo mês. Já falei o time que eu torço e que eu trabalhei, eu não vou nem falar aqui qual é, porque ele vive perdendo, vive caindo para a segunda divisão. Mas enfim, era um baita jogador e tinha lesão. Então a nutrologia do esporte, ela age nisso também. E quantas pessoas, por exemplo, você já viu aquela pessoa que começa a emagrecer e aí ela tem uma lesão e aí para de treinar e aí volta tudo? Então a nutrologia ela também ajuda muito na prevenção de lesão. Por quê? Porque se você nutre esse organismo, se você dá para esse organismo o que ele precisa, nem mais do que o suficiente, nem o menos que o suficiente, ele prospera, evitando as lesões. Massa demais, eu adoro a nutrologia esportiva. Outra coisa que a gente faz também, a gente ajeita as coisas.
Então, por exemplo, se eu tenho um problema mitocondrial, tenho uma má respiração celular. Falei um pouco de Medicaid aqui, foi mal, já vou traduzir. Então, assim, ó, nossas células têm um pulmãozinho dentro delas. E esse pulmãozinho chama mitocôndria, só que não é um não, são milhares, milhões. O Pelé tinha 2 vezes mais mitocôndria do que os jogadores da seleção pares dele. Foi feita a biópsia muscular do Pelé e viu quantas mitocôndrias ele tinha. Ou seja, é um super atleta. Tá? Então, a quantidade de mitocôndrias e a capacidade delas gerarem energia, a respiração celular a gente chama de cadeia de elétrons, produção de energia. Então, a produção de energia é determinada pelas mitocôndrias. Então, se você tem, por exemplo, um G6PD abaixo de 10, um ácido úrico acima de 4,5 e um gama-GT acima de 22, você está com problema mitocondrial. Simples assim. Simples assim. Você está intoxicado, você está sujo. Então, a nutrologia do esporte, ela vai lá e faz um tratamento para isso. O que a gente dá? Treinamento. Então, precisa fazer HIIT. O que é o HIIT? Você corre e descansa. É um exercício intervalado de alta intensidade. Começa com 30 segundos, depois vai invertendo. Então você faz 1,5 minutos devagar, 30 segundos rápido. Estou falando um número, poderia ser 1 e 1, depende muito de cada um. Não dá para fazer, não é protocolo, não é receita de bolo. Então você faz assim, ó. Você começa o HIIT para a pessoa começar a ter capacidade física, você repõe o magnésio. Qual é o melhor magnésio para a mitocôndria? Aspartato de magnésio. Você repõe a coenzima Q10, você repõe a L-carnitina. Você passa alguma coisa para desintoxicar o corpo, qual é o melhor? Coentro. Tem gente que não pode com coentro. Extrato seco de dente de leão, extrato seco de boldo, cardomariano ou silimarina, tudo planta. Você pode usar diuréticos, você pode usar drenagem linfática, também ajuda muito a desintoxicar o corpo e melhorar a função das mitocôndrias. Então é isso que a nutrologia do esporte faz e mais um monte de outras coisas. E aí, como eu também sou endócrino, eu trabalho muito com a parte hormonal. Então assim, se vocês puderem ter um profissional que tenha essa visão da fisiologia, dos hormônios e do funcionamento adequado, principalmente da célula como unidade. O que é a célula como unidade? O meu foco é o quê? Melhorar a função da minha célula. Qual célula? Muscular, principalmente. Só que quando você melhora o músculo, você melhora o neurônio. Quando você melhora o neurônio e o músculo, você melhora o enterócito, o hepatócito. O enterócito é a célula do intestino. O hepatócito é a célula do fígado. Ok? O néfron é a célula do rim. Então você melhora todas as células. E aí você melhora o rendimento. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.